Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 10 de novembro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será As Primícias dos que Dormem. O texto que serve como base para o nosso estudo, 1 Coríntios 15, verso 20, que diz assim: Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Para podermos entender aquilo que o apóstolo Paulo estava tentando explicar através desse texto, chamando Cristo Jesus de as primícias dos que dormem, ou dos que morreram, nós precisamos entender o que é que significava a festa das primícias. Uma festa que acontecia uma vez por ano em Israel, exatamente no início do período da colheita dos grãos. Normalmente, o que acontecia era que antes que a colheita do cereal fosse feita, eles cortavam um pouco desse cereal, normalmente do trigo, levavam esse trigo até o santuário, e então no santuário essa oferta era movida diante do Senhor. O que significava essa festa? Significava que essa porção que era oferecida a Deus o Senhor, que era movida diante do Senhor, ela representava o restante da colheita. Assim como aquela parte era uma parte boa das colheitas, mostrava que a qualidade da colheita era boa, isso significava que o restante da colheita seria igualmente bom. Mas primeiro se oferecia a Deus uma parte dessa colheita. O que o texto está dizendo para a gente é que Cristo Jesus é como a primícia. É como se fosse aquele primeiro molho de trigo que era cortado e apresentado diante do Senhor. Cristo Jesus foi o primeiro a se oferecer diante do Pai para poder dizer: olha, eu morri e ressuscitei. Essa ressurreição de Cristo Jesus é como se fosse uma antecipação daquilo que todas as pessoas a passar pela terra, que se entregaram a Cristo Jesus e que têm uma aliança com Deus, terão a oportunidade de poder viver. Assim como lá em Israel, aquele molho de trigo, aquele primeiro molho de trigo cortado representava toda a colheita, Cristo Jesus representa a todos nós. Cristo Jesus ressuscitou com um corpo físico, e ele mostrou isso. Ele pediu para que os discípulos tocassem nas suas mãos. Ele deu a oportunidade de estar com eles, ele comeu com eles. Eles o viram. Claro que ele já estava com um corpo glorificado. Um detalhe importante que vai aparecer no nosso guia de estudos é a ideia de que o corpo de Jesus ainda mantinha as marcas do sofrimento que ele tinha tido. Isso não significa que nós também levaremos as marcas físicas do nosso sofrimento aqui na Terra. Essas marcas que Cristo Jesus levou representam o preço que foi pago por Deus diante do surgimento do pecado para salvar a raça humana. Se por um acaso houvesse a possibilidade de o pecado se levantar uma segunda vez, essas marcas nas mãos, nos pés, ao lado e ao mesmo tempo na fronte do Senhor Jesus representam até onde Deus esteve disposto a ir para resolver o problema do pecado. Por isso a Bíblia menciona que o pecado não se levantará uma segunda vez. Não haverá uma segunda aparição do pecado no universo. O pecado é uma vírgula na história universal que não voltará a aparecer no mesmo texto, na mesma história. O que significa que Cristo Jesus ressuscitou corporalmente e foi ao céu. E levou com ele, isso é uma coisa interessante, levou com ele mais algumas primícias. Se alguém quisesse dizer, mas Jesus é a primícia, mas ele é Deus e homem. Ele é ao mesmo tempo representante da família humana, mas também é Deus. Independente de qualquer coisa, como representante da família humana, ele representa as primícias. Ele foi o primeiro a vencer a morte, mas ele levou consigo aqueles que mencionamos na lição de ontem, que ressuscitaram com ele, da família humana. Gente como eu e você, que faleceu, mas que acabou por se entregar a Cristo Jesus em vida e passou pela experiência de ressuscitar também com um corpo glorificado. E que estão com Cristo nesse momento no céu, como uma garantia, como um penhor, de que todos na família humana terão a oportunidade de passar pela mesma experiência desde que se entreguem a Cristo Jesus hoje. Hoje, o que depende
para que nós possamos viver essa experiência de ser transladados ao céu. Alguns, creio eu ainda nessa geração, terão a oportunidade de ver o céu se abrindo e Jesus voltando em poder e glória e subirão sem precisar ver a morte. Creio nisso. Outros que talvez sejam chamados a depor as suas armas e ao mesmo tempo a experimentar o amargo cálice da morte, poderão ter a certeza de que ressurgirão, assim como Cristo ressurgiu, assim como aquela multidão de pessoas ressurgiu junto com ele, como uma garantia, um penhor, de que todo que se entrega a Cristo de forma alguma morrerá, e não morrerá eternamente. Até porque Cristo Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, mas não morrerá eternamente. Louvado seja Deus por essa promessa. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos o Teu amor. E ao mesmo tempo, a garantia de que todos viveremos para sempre com Cristo Jesus. Mesmo aqueles que tivemos que experimentar a morte, podemos ter a certeza de que em Cristo seremos vivificados. Obrigado por essa certeza e por essa esperança, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?